Você coloca o seu bebê para dormir na hora da soneca, mal você começa a fazer alguma coisa e pum, ele já acorda. 30 minutos de soneca, ninguém merece. Calma, hoje eu vou te ajudar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar e já dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Eu, mais do que ninguém, sei da importância da soneca, não só para o desenvolvimento neurológico da criança, do bebê, mas também para nosso bem-estar, para nossa paz, para nossa tranquilidade. Eu gosto de dizer que a soneca aqui na minha vida e na vida das mães é como uma ilha de tranquilidade no meio do caos que, querendo ou não, é a maternidade. Por mais que a gente esteja com a rotina toda alinhada, a criança seja gentil, respeitosa, a gente esteja ali com uma educação, né, nos trilhos, é importantíssimo que a gente tenha um momento, como mãe mesmo, para respirar. E momentos esses são feitos nas horas da soneca. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que cada bebê é único. Tudo que eu vou falar aqui não é regra e pode variar muito de bebê para bebê. Mas há muitas coisas que eu vou falar aqui que realmente podem e vão te ajudar. Mas antes, comenta aqui pra mim, qual a idade do seu bebê, quantas sonecas ele faz por dia e mais ou menos qual que é a duração. Você tá tendo alguma dificuldade? Eu posso te ajudar. Vou falar pra você os motivos pelo qual as sonecas tendem a ficar mais curtas. O primeiro motivo é a janela de sono está errada. Ou seja, aquela capacidade de tempo acordado que cada bebê tem, como a gente já aprendeu, está errada. Por quê? Porque o seu bebê vai amadurecendo, vai crescendo e conforme ele vai amadurecendo, crescendo, aprendendo novas habilidades, amadurecendo mais, ele vai adquirindo mais capacidade de tempo de sono acordado. A latência do sono começa a ficar um pouco mais espaçada, começa a ficar um pouco mais longa. Um bebê recém-nascido tem que fazer sonecas a cada 40 minutos. Já uma criança de 2 anos normalmente faz apenas uma soneca durante o dia. De tempos em tempos, conforme o seu bebê for crescendo, você vai precisar ajustar esse tempo, essa janela de sono, que a gente consegue ver, como eu já passei várias vezes aqui para vocês, nessa tabela que eu vou mostrar aqui na tela. Essa tabela não é uma regra. Juntamente, né, com a capacidade do tempo acordado dessa tabela, você precisa estar atenta aos sinais de sono do seu bebê. Então, quando esse bebê começa a mostrar que está ativo por mais tempo, não começa a oferecer, a mostrar os sinais de sono, como bocejo, olhinho vermelho, olhinho esfregando, irritação, quer dizer que ele tá dando conta, aguentando mais tempo acordado. Então, nesses momentos, a gente precisa pensar em fazer uma transição da soneca, por exemplo, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, ou dependendo da idade da criança, eliminar a soneca do dia. Pode ser também que o ambiente esteja inadequado. Pode ser que de repente você mudou a criança de quarto, fez uma transição de cama, alguma coisa nesse ambiente não está certo, algum ruído, alguma luz entrando, talvez frio, calor. Você precisa sempre, de tempos em tempos, também dar uma passada naquele checklist que eu já fiz num vídeo aqui sobre o ambiente, né? O quartinho do bebê. Porque quando a gente começa a ter um bebê que dorme, uma criança que dorme bem, a gente desliga um pouco, né, dessa ideia do ambiente, do ritual, da rotina, e a gente vai vivendo a vida, porque afinal de contas a nossa criança já tem autonomia de sono, muitas vezes, e dorme tão bem, só que quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam, né, a desandar, a gente não sabe por onde começar, porque afinal de contas está indo tudo tão bem. E às vezes é uma simples coisa, por exemplo, é uma transição de cama que aconteceu e a nova cama não tá tão aconchegante, ou tá passando frio, ou tá calor, ou às vezes é um bichinho de transição que precisa estar ali junto, uma naninha. O ambiente também deve ter atenção pra gente ver se essas sonecas curtas não vêm daí. Outra coisa também que pode ser o problema é a falta de ritual. Como eu já falei, quando a gente tá com um bebê que dorme bem, que tá dormindo bem, a gente dá uma relaxada, né? A gente começa a relaxar, fica tranquila, tá tudo indo bem.
E às vezes a gente esquece, né, das pequenas coisas. Rituais da soneca, por mais que seja uma coisa muito curta, coisa de 5 a 10 minutos, que a gente faz ali aquelas mesmas atividades tranquilas, né, relaxantes, que vai levando o bebê, a criança pro seu quartinho tranquilo na hora da soneca. Às vezes num dia mais agitado, mais atarefado, a gente não faz. Aí no outro dia, já que a gente não fez no anterior, a gente não faz também. E aí vai virando um hábito, vai virando uma rotina e a criança sente. Por mais que a gente às vezes ache, tá tudo bem, ele tá indo dormir e tal, é hora de dormir, mas não. Começa a perceber se talvez você não tenha mexido nesses rituais das sonecas, que também são muito importantes, tanto quanto o ritual do sono noturno. Pode ser também em bebês pequenos, fome, né? Às vezes o bebezinho pequeno precisa mamar muitas vezes, até uns 6 meses mais ou menos, e a gente não se atenta, né? Acaba que a janela de tempo acordado dele é tão curta que a gente, entre a amamentação, trocar fralda, fazer alguma coisinha, ele já tá com sono de novo e não dá tempo dele mamar direito. Então pode ser sim fome, normalmente em bebês menores, e também no caso desses bebês pequenos, até uns 6 meses, pode ser a necessidade fisiológica, de maturidade mesmo do sono. Bebês que estão ali até uns 6 meses, eles tendem mesmo a ter um sono mais irregular, é normal. Aqui, basicamente, essas dicas servem muito assim para bebês a partir de 6 meses, porque realmente a gente encontra depois dos 6 meses fases em que de repente o bebê que estava dormindo bem começa a fazer sonecas curtas de 30 minutos, né? Mas eu quero que você, mãe de um bebezinho de até 6 meses, saiba que até os 5 meses é muito comum ter um bebê que faça sonequinhas curtas. A gente tá ali começando a ajustar, começando a proporcionar para esse bebê, né, um ambiente, rotina, rituais, higiene do sono, oferecendo ali aos pouquinhos a autonomia de sono para que ele consiga, né, engrenar nessas sonecas. Mas muitas vezes até os 6 meses é a necessidade fisiológica mesmo que esse bebê tem. Acontece dele dormir um pouquinho menos nas sonecas, e aí isso vai melhorando com o tempo. Mas essas dicas aqui também servem muito para você. Pode ser também desenvolvimento e saltos de desenvolvimento, ou seja, nesses momentos difíceis de saltos, de habilidades novas sendo adquiridas, o bebê tende a ter uma irritabilidade maior, é muita coisa chegando na cabecinha dele, muita coisa para assimilar. E ele não sabe gerenciar isso e ainda manter o sono dele. Às vezes ele tá muito ligado, muito desperto, querendo treinar aquela habilidade nova de balbuciar, de andar, de engatinhar, de tentar se colocar em pé ou tentar se colocar de 4. Então, nesses momentos, né, de desenvolvimento, de adquirir uma nova habilidade, é comum que o sono, tanto noturno quanto as sonecas, fiquem um pouco bagunçados. Mas salto, desenvolvimento, né, adquirir habilidades novas é sempre muito pontual. Não é algo que se estende por mais de 1, 2 semanas, não. E o rei, né, dos motivos normalmente dessas sonecas tão curtas é a associação de sono. Muito bebê tem a associação fortíssima de sono com o peito, ou seja, só dorme se estiver mamando, só dorme se estiver sendo acalentado, se estiver no colo, se estiver na cama com a mãe. Isso é uma associação de sono. É uma coisa que o seu bebê só vai dormir se estiver fazendo aquilo. Ele não consegue dormir com a sua própria presença, ser colocado acordado ali no cantinho dele, até ele sozinho pegar no sono. Você precisa necessariamente ser esse suporte para que ele consiga engrenar aí no sono, tanto na soneca quanto no sono noturno. Como o seu bebê pega no sono durante o dia ou a noite, é o motivo que normalmente faz ele acordar sempre a cada fase do sono. Já fiz um vídeo aqui também bem completo para vocês explicando, né, que todos nós temos ciclos de sono inteiros e nesses ciclos temos fases de sono, né? E os bebês, as crianças têm um ciclo de sono bem menor que o adulto. E, além do mais, em todas essas fases que estão dentro desse ciclo de sono, há um breve despertar. Ou seja, se o bebê não sabe se ninar sozinho, se o bebê não sabe voltar a dormir sozinho, ele vai pedir a mesma ajuda que ele estava tendo quando ele pegou no sono no início daquele sono, daquele ciclo. Então, o recorde mesmo de por que esse bebê tá acordando de 30 em 30 minutos
é geralmente isso, porque ele está com uma associação de sono forte com alguma coisa e ele só dorme se ele estiver isso de volta. Se você tá gostando desse vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para mais famílias. Agora eu vou falar para vocês estratégias práticas que vão ajudar a resolver esses problemas. A primeira estratégia que eu falo para vocês é ajustar a janela do tempo acordado do seu bebê, ajustar a janela de sono. Então, de acordo com a tabela, que eu vou mostrar de novo aqui para vocês, você vai ver qual que é a idade do meu bebê, quanto é a capacidade de tempo dele acordado, agora, nesse momento. Eu antes estava colocando ele para dormir em 1 hora de tempo acordado. Agora eu vou começar a colocar ele para dormir em 1h20, em 1h15. Eu vou começar a dar uma estendida nessa janela de tempo acordado, mas não como se ele fosse um robô. Antes eu colocava ele para dormir em 1 hora. Agora eu vou colocar ele para dormir em 1h15 e pronto. Vou levar ele lá pro quarto, fazer o ritual da soneca e vai ser maravilhoso. Não é assim. Você precisa, junto com a capacidade de tempo acordado nova, que você vai testar e vai testando a cada dia, que não é uma coisa que do nada você vai mudar e já vai fazer ele dormir bem, você precisa olhar os sinais de sono do seu bebê. Então, junto com o tempo acordado, que você vai colocar aí um novo tempo acordado, por exemplo, 1h15, você vai começar a perceber a partir de 1h15 se o seu bebê tá mostrando irritabilidade, olhinho coçando, bocejo, se ele tá mais apático, com o olhinho mais parado. E se não tiver, você vai esperar mais uns 10 minutinhos, até você encontrar esse ponto, que ele realmente esteja na latência de sono dele, que ele realmente esteja no ponto para ir para essa soneca. Mas se o seu bebê for muito resistente, não mostrar sinais de sono nenhum que seja, então você vai ter que estipular sim um novo horário e mesmo assim fazer o ritual da soneca, tá? Então se antes você colocava ele para dormir a 1 hora e até já é 1h30 que ele tá, faz 1h30 que ele tá acordado e ele não mostra sinais de sono, ele é um bebê muito resistente, muito ativo, acalma tudo, faça o ritual da soneca e leva ele pro quartinho para fazer o bloquinho de sono dele. Ajuste o ambiente. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, relembrar esse vídeo que eu fiz e ver o que tá acontecendo no quarto dele que tá diferente. Tem um barulho novo na vizinhança, invista num ruído branco, tem alguma janela, mudou o horário de verão, se bem que aí no Brasil não muda mais, né? Mas enfim, tá amanhecendo mais cedo, o que tá acontecendo? Invista em frestas, em veda frestas pra porta, blackouts pra janela, mais uma cortina blackout por cima instalada, alguma coisa assim. O que tá acontecendo? Esse quarto tá frio demais, agasalha mais esse bebê à noite. Tá quente demais, tá uma época muito quente. Coloca um ventilador ali no cantinho do quarto virado pra cima, pra refrescar esse quarto. Coloca um ar-condicionado no comecinho da noite, desliga para que esse quarto fique fresquinho. Tá uma época muito seca, um tempo muito seco, coloca aí um umidificador de ar, coloca toalhas molhadas embaixo da janela. Que mais? Várias coisas podem estar desajustadas nesse ambiente que muda de tempos em tempos e a gente não percebe. São coisas sutis pra gente, mas que pro sono do bebê faz muita diferença. Outra coisa, ajuste os rituais, né? Então, se você tá aí desandando um pouquinho com o ritual, faz um tempo que você tá um pouquinho fora da rotina e não tá fazendo mais o ritual de sono pra soneca, você não sabe nem me dizer qual que é o ritual do sono pra soneca, então quer dizer que não tem. Se você não sabe me falar o que você faz com seu bebê antes de entrar com ele no quarto, qual que é o ritual de sono pra soneca, então quer dizer que não tem. Então, senta, estrutura aí um ritual curtinho, que seja entrar no quarto, escurecer tudo, ligar o ruído branco, um aconchego ali no colo. Se tem associação de sono forte com o peito, a amamentação deve acontecer antes de entrar no quarto, no meu ponto de vista. Antes de entrar no quarto, para não associar o ambiente com o peito também. Que aquele momento da soneca seja só o momento de escurecer o quarto, ligar o sonzinho da chuva, acalentar ele um pouquinho, pronto. Isso já é um ritual da soneca. Fazer todas as vezes esse mesmo caminho para colocar esse bebê no berço, sonolento, totalmente acordado, não sei, depende aí do nível de autonomia do sono do seu bebê, né? Então isso já é um ritual de soneca, e se você for ver, não demora nem 5 minutos,
né? Então não precisa ter muita coisa elaborada, historinha, massagem, nada disso. Pode ser simplesmente isso, 3 coisinhas feitas na mesma sequência todos os dias antes das sonecas. Pode ser então a alimentação, como eu falei, então verifique se o seu bebê não tá muito tempo sem comer antes da soneca, se não precisa dar uma forradinha aí no estômago para ele um pouquinho mais confortável. Ou então, se ele não tá indo com a barriga muito cheia, às vezes é uma soneca depois da hora do almoço, o bebê já come bem, já come bastante, você ainda às vezes dá um mamar reforçado para ele, às vezes ele tá indo pesado, às vezes ele tá indo com, né, aquela coisa empapuçada, então dá uma olhada na alimentação. Vale a pena também fazer intervenções antes do despertar. Então, se você nota que o seu bebê em 30 minutos está acordando sempre, regra, ele tá acordando, Ariane, em 30 minutos. Em 20 minutos você vai entrar no quarto em silêncio, vai ficar bem quietinha lá no canto. E aí quando você notar que a respiração dele tá mudando, que ele já tá começando a se mexer, quer dizer que ele tá passando de uma fase de sono mais pesada para uma fase de sono mais leve. Então você vai ali do lado dele em silêncio, tentar fazer tapinhas no bumbum, tentar colocar uma mão nele, tentar fazer o que acalma o seu bebê, para ver se ele consegue aí emendar um ciclo de sono que tá chegando ao fim e ele vai despertar no outro, entendeu? Porque às vezes quando acontece o despertar, realmente esse bebê não tem quem faça mais esse bebê voltar a dormir. Mas se você pegar ele nessa transição, sair do sono profundo para a fase do sono leve, se você tá ali para acalentar ele, ele vê, não, minha mamãe ainda está aqui, porque ele pensa que você tava lá todo o tempo, né? Se ele dormiu no seu peito, a mamãe ainda tá aqui, então eu posso relaxar, não acorda assustado, né? Então ele pode muito facilmente emendar um sono no outro, uma fase, um ciclo de sono no outro e aí prolongar essa soneca para 1 hora, mais ou menos. Evite novas associações de sono. Então, se é 1 hora assim, meu bebê tava dormindo muito bem e agora acorda em 30 minutos, eu não sei o que eu faço. Antes eu dava colo para ele até a hora que ele dormia. Eu colo, quando ele dormia, eu coloco no. Agora eu vou colocar ele no peito para ver se ele não acorda. Eu vou ficar aqui meia hora com ele no peito para ver se ele emenda essa soneca. Eu vou ficar aqui porque eu não aguento mais ele acordando de meia hora. Isso é incluir nova associação. Se antes o seu bebê dormia só com o colo, agora você vai colocar o peito, que é uma coisa que vai te desgastar mais, que vai exigir mais de você, a não ser que você esteja bem com isso. Mas se você tá fazendo isso num grito de desespero de fazer o seu bebê e fazer uma soneca maior do que 30 minutos, eu sinto em dizer que isso não vai dar certo. Isso vai te prender, né, na amamentação, naquele quarto, e você vai se sentir frustrada porque também não vai resolver. Então, não inclua novas associações que não havia antes, porque pode ser um salto de desenvolvimento, que é algo muito pontual de 1 a 2 semanas, e você tá aí incluindo novas associações. Pode ser esses outros motivos que eu já falei para vocês, que tem as suas explicações e as suas resoluções, e você tá incluindo uma nova associação que não vai resolver aquilo. É como você tá trabalhando numa oficina, precisar de uma chave de fenda e a pessoa te oferecer um martelo. É uma coisa que não vai dar certo para aquele problema que você tá tentando resolver e vai te desgastar muito mais. E principalmente, assim como eu falei sobre os principais motivos, criar a autonomia de sono no seu bebê. E assim, não é uma pira, criar autonomia de sono é a palavra da vez agora, não é isso. Criar autonomia de sono é você oferecer ao seu bebê, gentilmente, uma oportunidade dele se ninar sozinho, dele estar sozinho e bem com a sua própria companhia, dele não ter medo quando ele acorda e se vê sozinho no quartinho dele não sentir essa angústia. Antes de qualquer coisa, a autonomia de sono não é para a mãe ficar de boa, relaxada no sofá. É para aquele bebê se desenvolver bem, sem medo, sem receio, sem desespero a cada ciclo de sono. Isso é amor próprio conosco mesmo, né? E amor para o nosso bebê. Porque eu imagino que deve ser horrível você dormir de uma forma e de repente dali 45 minutos, 1 hora e meia, acordar e se ver totalmente sozinho num ambiente que você nem tava naquele começo, sozinho mesmo, sem a mãe que tava ali amamentando. Imagina a angústia e o desespero que esse bebê sente. Então eu gosto de dizer que a autonomia de sono não é só uma pira das terapeutas de sono. A autonomia de sono é um ato de amor com o seu bebê também.
Oferecer a ele a oportunidade de dormir sozinho, assim como a gente tem essa autonomia, ele também tem que ter. E quem ensina isso para ele é a gente, desde o começo. E agora eu vou falar para vocês rapidinho sobre outras soluções. Se nada disso resolver, Ariane, nada disso resolve, não é isso, nada tá dando certo para minha criança. Eu mexi já no ambiente, retomei esses rituais, estou fazendo isso consistentemente. Já faz aí umas 2, 3 semanas que eu estou sem desistir, fazendo todos esses ajustes, cuidando de todos esses pontos que você falou. Mas já faz aí umas 2 a 3 semanas que continua exatamente igual. Então, o meu conselho para você é um momento que realmente eu sei que está sendo difícil para você, pode estar sendo frustrante, porque realmente a gente precisa desse tempo para nós mesmas durante o dia, para que a gente consiga descansar, para que a gente consiga sentar um pouco no sofá, mexer um pouco no celular, ou simplesmente lavar uma louça tranquila, ou simplesmente fazer uma ligação, enfim, tomar um banho. Eu sei o quanto que é importante pra gente. Quando a Lulu começou a resistir às sonecas com 3 anos, eu comecei a ficar louca, assim, porque era o meu momento de paz, era o meu momento de paz. Eu era muito feliz naquele momento. E começou a ser um desafio pra mim, sabe? Eu ficava nervosa, e quanto mais nervosa eu ficava, mais nervosa ela ficava também, porque eles pegam os nossos sentimentos. Então eu aceitei aquele momento, eu fiz todos os ajustes que eu podia fazer, eu aceitei aquele momento e naquele momento, pra mim, o melhor, além de aceitar, foi entrar no quarto junto com ela, colocar ela na caminha dela e me deitar ali num colchãozinho ali no chão do lado da cama dela. Pra que ela, com 3 aninhos e meio, já tava, né, toda serelepe, querendo sair da cama e tal, resistindo à soneca. Mesmo que o quarto não tenha muitos brinquedos, não tenha muitos estímulos, ela ainda saía da cama. Então, a minha solução, além de aceitar esse momento, né, fazer todos os ajustes que eu podia, mas nada adiantou também, foi deitar no colchãozinho do lado da cama, porque pelo menos eu conseguia ver ela se agitando e colocava a mão nela, falando para ela ficar tranquila, para ela nanar, que já tava na hora de nanar. E aí, com a minha presença lá, foi trazendo essa sensação de, não, aqui a minha mamãe tá do meu lado, eu não posso ficar me mexendo muito, eu não posso ficar né, fazendo bagunça. Então, eu tenho que ficar quietinha aqui com o meu corpinho. E ela ficando quieta com o corpinho dela, ela dormia, ela pegava no sono, porque se mexer é uma forma de resistir ao sono. Quanto mais a gente se mexe, menos o sono vem. Se você tá com muito sono e você não quer dormir, você tem que fazer alguma coisa ativa, você tem que, né? Agora, se você tá com muito sono, se você senta no sofá e fica olhando pra parede, você dorme. As crianças são a mesma coisa. Eu percebia que quando eu deixava ela sozinha no quarto dela, ela se mexia muito. Isso era uma forma de resistência ao sono, mas eu sabia que ela tava com sono. E que se ela ficasse quietinha, se ela se permitisse, ela pegaria no sono. Então, o que eu fiz? Eu entrei no quarto para que eu fosse aquela figura ali para oferecer essa calma, esse fica quietinha, é hora de nanar. E assim ela não teve outra escapatória. Ela ficando quietinha, o sono veio, porque ela realmente estava com sono. E foi uma fase, porque já passou, né? Agora ela tem mais estímulos na escola, ela chega mais cansada, às vezes ela volta para a escola tarde, então não tem soneca mesmo, ela já tá com 5 anos. Mas quando não tem aula tarde, ela já teve tantos estímulos na escola, às vezes eu paro um pouquinho no parquinho e ela dorme. Ela dorme na hora da soneca junto com o irmão dela de 3 anos e meio. E eu não preciso mais entrar no quarto e ficar dormindo ali com eles no começo da soneca. E outra coisa, né, até que esse momento não passe, priorizar o sono noturno e manter essas sonecas curtas, mesmo que curtas, não exclua ela, porque mesmo curtas, elas são importantes e essenciais para sua criança. Então, além de priorize o sono noturno, então, às vezes se você tá percebendo que sua criança tá resistindo demais à soneca, coloca eles para dormir um pouquinho mais cedo à noite, né? Deixa esse sono noturno um pouquinho mais longo, prioriza ele e mantém essas sonecas mesmo que curtas, porque se você fez tudo que eu já auxiliei, né, de soluções e nada resolveu, é um momento, é uma fase e vai passar. Sonecas curtas, elas realmente tiram a gente do sério. Mas normalmente, e na maioria das vezes, elas são temporárias e com esses ajustes que eu falei para vocês, elas tendem a se resolver muito rapidamente. E se você quer continuar se aprofundando e se especializando em sonecas, você não pode perder esse vídeo aqui.